Iago está lá nos Estados Unidos vivendo, né, o calor das eleições que acontecem, né, e amanhã é o grande dia. E a gente quer saber a expectativa por parte desse gigante, meu amigo querido Iago Barbosa. Iago, segundo as pesquisas, Trump lidera em todos os swing states com uma margem relativamente grande. É isso mesmo, Iago, querido, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os patriotas da Auriverde Brasil. Como sempre, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a eleição americana e desmentindo, né, as mentiras das grandes mídias. E vamos aqui para as verdades, meu irmão. Exatamente, o Trump está dominando em todos os estados pêndulos, como Arizona, Geórgia, Wisconsin, Pensilvânia. E não somente isso, meu irmão, mas nessa reta final, Pitoli, das eleições, nesses últimos dias, o Trump também tem assumido o voto popular. E por mais que eu tenha dito que o voto popular não é o que resolve as eleições, mas isso é um número histórico para os republicanos, que a última vez que um republicano ganhou no voto popular foi quando Ronald Reagan concorreu às eleições americanas. Então, o Trump não só está na frente no colegiado eleitoral, que no momento ele está com 287 pontos no colegiado eleitoral, e a Kamala só com 251, mas o Trump também está liderando no voto popular, meu irmão. Então, a mídia e os esquerdistas estão em pânico, porque eles nunca viram números tão bons para o presidente Trump desde 2016. E os números são melhores do que de 2016, meu irmão. Agora, Iago, na quinta-feira, salvo engano, quarta, quinta da semana passada, eu acompanhando ali casas de apostas, estava 64-36, alguma coisa do tipo a vitória do Trump, né, agora. E quando a gente fala de casa de aposta, a gente está falando de dinheiro. Dinheiro, o cara põe o dinheiro dele lá e aposta na vitória desse ou daquele, podendo ganhar a partir do resultado, claro, que ele apostou. Ou seja, o cara não vai falar, eu voto no Trump torcendo para Kamala. Ele está votando, apostando no Trump, imaginando que o resultado seja aquele. E as casas de aposta, para mim, não mentem. É o dinheiro do cara que ali está. E elas estão dizendo que o Trump agora não é mais tão favorito como antes. Na sua opinião, Iago, os democratas, com o jogo sujo que já conhecemos, podem conseguir reverter o favoritismo de Trump, Iago? Olha, Pitoli, nos últimos dias, o Trump estava com uma média de 66, 63, né, pontos na casa de apostas, e a Kamala estava com 35 pontos. Agora, nesse exato momento, a média das casas de apostas dizem que o Trump está com 54,3 e a Kamala Harris com 44,4. Então, por mais que a Kamala, de acordo com as pesquisas da casa de apostas, conseguiu dar uma pequena diminuída, o Trump continua na frente. E todas as vezes, meu irmão, todas as vezes que o Biden estava na frente na casa de apostas, em 2020, o Biden, né, vamos dizer assim, conseguiu vencer as eleições, entre aspas, né, naquele sufoco. Então, mesmo que a Kamala conseguiu diminuir um pouco a vantagem do Trump na casa de apostas, mesmo assim, os números do presidente Trump são muito expressivos e muito importantes para as eleições. Eu concordo com você, meu irmão, que assim, o Trump está na frente e tem tudo para ganhar. Mas a vitória do Trump tem que ser de tal maneira tão grande que ele consiga impedir as fraudes, entende? Sim, aliás, estão viralizando nas redes irregularidades no processo eleitoral, tem turista votando, tem imigrante ilegal conseguindo votar, isso em alguns estados, é claro. Não há controle nenhum, né? É verdade que não pedem documento para votar aí, Iago? Olha, Pitolha, é o que eu falei para vocês e a família da Auriverde Brasil algumas semanas atrás. Na minha casa, na caixa de correio, né, aqui perto da minha casa, chegou para mim uma cédula
né, uma cédula, um registro para votar. E as pessoas simplesmente colocam qualquer número lá e colocam, por exemplo, o ITIN number, só que não é um CPF, por exemplo. Esse ITIN number, até imigrantes ilegais conseguem ter, né? Porque o Biden simplesmente dá esse ITIN number para as pessoas ilegais. Então, quando você vai preencher um registro eleitoral, você tem que colocar tipo o seu CPF, o seu CPF americano nesse registro eleitoral. E eles simplesmente colocam um ITIN number que não tem nada a ver com Social Security. E é tipo assim, a Deus dará. Entende? Então eles colocam lá qualquer número e se o condado que eles mandam esse registro eleitoral não tiver uma política dura de verificar se essas pessoas que estão na lista de eleitores são de fato cidadãos americanos, eles conseguem livremente, né, o seu cartão de eleitor. Agora, meu amigo, eu descobri nesses últimos dias que quem estava por trás, de fato, como nós já desconfiávamos, quem estava por trás de mandar esses papéis, esses registros eleitorais para casa de imigrantes, tanto ilegais quanto imigrantes que são legais no país, mas ainda não são cidadãos, como é meu caso, quem estava fazendo mandando esses registros de votos por correio para cada desses imigrantes é através de uma empresa que é bancada pelo George Soros. Então, o Deep State, podemos dizer, sem medo de errar, eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. O Deep State está por trás de tudo isso, meu irmão. Eu tenho certeza. Mas, Iago, dessa vez, entretanto, parte dessa grande mídia podre, carcomida, resolveu não declarar explicitamente apoio aos democratas. Isso é sinal que estão sentindo que Trump é de fato o grande favorito, Iago? Com certeza, Pitoli, isso é um grande indício. Desde as últimas décadas, o New York Times tem declarado apoio ao candidato democrata sempre, sempre. E nesse ano, eles decidiram simplesmente se manter calados. Então, nós temos muitos indícios que o Trump continua sendo o favorito, por mais que exista desconfianças no processo eleitoral, mas o Trump sempre disse para os seus eleitores, para quem ajuda na campanha dele, nossa vitória tem que ser grande de tal maneira que seja capaz de impedir as fraudes. Então, nós já estávamos preparados, que nós tínhamos que trabalhar duro, de tal maneira que a nossa vitória tem que ser grande, de tal maneira capaz de impedir as fraudes. E se Deus quiser, amanhã, meu irmão, nós vamos conseguir esse feito, em nome de Jesus. Amém. Agora, uma última informação que chega: um juiz federal americano acabou de decidir a favor de Trump, permitindo que ele conteste 2.176 cédulas de não cidadãos que votaram. O fato ocorre no estado de Iowa, um estado-chave. Conta mais pra gente, Iago. Olha, Pitoli, o que acontece é, como eu disse anteriormente, essas cédulas, esses registros eleitorais vão para casa de pessoas que não são cidadãos e elas simplesmente vão lá e preenchem esse registro e eles ficam, né, na lista de eleitores, de pessoas que estão previstas para votar, por mais que não sejam cidadãos. Aí o imigrante mal intencionado vai lá, fica na fila e vota. Porém, existe ainda uma checagem, dependendo do condado, né, do estado de Iowa, que eles checam essas listas e essas cédulas para confirmarem as informações desse eleitor que supostamente, né, votou. Então, como o estado de Iowa é um estado chave, um estado que já foi republicano e muitos dos seus condados são conservadores, o que aconteceu foi que pessoas que fazem esse processo e checam as cédulas viram que as informações não estavam batendo. Então agora o juiz federal, né, decretou a favor da campanha do presidente Trump que o Trump pode contestar essas 2.000 cédulas. Isso é um ótimo sinal para a campanha do presidente Trump. Agora, Iago, uma última questão. Para nós aqui, o modelo do processo aí é muito diferente.
nós estamos discutindo aqui algo que passa longe da nossa realidade. Por exemplo, nós, primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Último domingo de outubro, segundo turno. E ponto final. Segundo turno se aplica a cidades com mais de 200 mil eleitores e onde no primeiro turno o mais votado não obteve 50% mais um dos votos. Essa é a regra para nós, né? Como funciona aí? Por que nós estamos olhando para o 5 de novembro? O que é que tem de tão especial na data marcada para amanhã, Iago? Olha, Alexandre, meu amigo, o que acontece é que os pais fundadores, eles, na época quando tiveram as primeiras eleições, eles viram que os colonos e os fazendeiros era mais fácil, era um consenso entre as 13 colônias, que seria muito mais fácil eles votarem na primeira terça-feira de novembro. Por quê? Porque existe um feriado aqui chamado Thanksgiving. Em novembro é onde é comemorado o Thanksgiving. Então as colheitas já iam estar prontas, porque o inverno ia chegar, a colheita já ia estar pronta e o povo estava se preparando, né, para as festas. Então o povo não trabalhava tanto no campo, né? A agenda do povo não era tão conturbada, porque eles já estavam se preparando para o Thanksgiving. Então ficou uma tradição, né, na história americana. Graças a Deus nós ainda preservamos as nossas tradições, onde na primeira terça-feira do mês de novembro nós fazemos as eleições americanas. Porém, existe um detalhe, meu irmão. Com a tecnologia avançando, com essas máquinas, né, Smartmatic, e essas máquinas que nós não confiamos, a mídia está dizendo que as eleições podem levar de 2 a 4 dias, né, para nós sabermos de fato quem vai ser o presidente. Mas se Deus quiser, amanhã, se Deus quiser, dia 5 de novembro, nós já vamos estar lá comemorando a vitória do presidente Trump com a sua equipe, se Deus quiser. É isso que eu lhe pergunto, perdão, disse que seria a última questão, mas vem outra agora. O resultado já pode ser conhecido amanhã, de fato, Iago? Olha, pelo que a grande mídia está dizendo e pelo que os sábios apontam, eles dizem que não, porque a corrida está muito acirrada, de acordo com eles, o que eu duvido muito. Mas eu creio que o Trump consiga ganhar e vencer de fato amanhã. Mas eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar atrapalhar. Um cano estoura, né? Igual aconteceu em 2020, um cano estourou, aí tiveram que parar a contagem no meio da noite e falaram, não, nós só vamos resumir e voltar a contar no dia seguinte. Então, se não houver nenhum contratempo, meu irmão, e os votos forem contados de forma justas, eu acredito que sim, acredito que o Trump possa sair vitorioso amanhã. Perfeito. Iago, e como é que tá no Instagram o teu perfil? A gente tava numa luta lá no início, né, para construir novamente os teus seguidores junto ao Instagram, que você perdeu em função de uma perseguição, acredite, dentro dos Estados Unidos, né? E queria saber como é que nós estamos ali de seguidores, Iago? Olha, meu amigo, agora nós estamos com 9.150 seguidores, se eu não me engano, e estamos subindo devagarinho, progressivamente, graças a Deus. E tudo graças a você e a família da Auriverde Brasil, vocês são maravilhosos. E eu queria fazer um convite, se você me permite. Claro. Amanhã eu vou estar junto com o presidente Trump e a sua equipe em West Palm Beach, acompanhando os resultados das eleições americanas. Então, se a família da Auriverde não quiser perder nada, quem está nos ouvindo agora e nos assistindo nesse momento, não quiserem perder nada, vão lá no meu Instagram, seguir, porque eu vou deixar vocês por dentro de tudo que vai acontecer na noite das eleições, meu amigo.